Bem, povo abençoado, um tempo muito poderoso, um tempo muito tremendo na igreja que está acontecendo. E ontem nós vimos uma mensagem tão poderosa do Senhor, onde o Senhor falou muito poderosamente, uma advertência muito séria para esta geração. Novamente, povo abençoado, este é um tempo muito poderoso na vida da igreja. Muito tempo, muito poderoso na vida da igreja. O Senhor levantou um culto muito importante ontem, uma séria advertência que nós vimos. Um dos mais severas advertências do Senhor a respeito da rebelião, a respeito daqueles que estão vivendo uma vida de pecado o tempo todo nesta era, especialmente. O Senhor disse que não vai ter como escapar, que ninguém pode continuar pecando o tempo todo, uma vida de pecado, como você os vê, em uma vida de pecado, em uma base diária, e ainda assim se livrar. Uma das mensagens mais importantes que vieram ontem, eu vi muitos e-mails do mundo inteiro dizendo que séria advertência, que a advertência severa com a qual o Senhor amou a igreja ontem. Eu recebi da Europa, da Ásia, África, Quênia aqui, a respeito da advertência mais severa que o Senhor deu para a igreja ontem, que o pecado tem que ser julgado e será julgado. O Senhor veio muito poderosamente ontem e nós vimos que o primeiro anjo, ele vem de uma forma tremenda e dá uma mensagem tão chocante, o Evangelho Eterno que o Senhor disse, que o Evangelho Eterno que tem que ser pregado no púlpito. Novamente, se você é um arquiteto, ou você é um engenheiro, ou você é um cirurgião plástico que faz restauração. Se alguém vem até você como arquiteto e diz, essa ponte desmoronou e nós queremos restaurá-la da forma original como ela era no princípio. A primeira coisa que o arquiteto vai te pedir é, será que você poderia me dar o plano original, o desenho original, para que eu possa restaurá-la de volta ao que ela era? Então, até mesmo o cirurgião, se algo acontece com o seu rosto em um acidente, ou você foi ferido, então você vai ao cirurgião plástico e você diz, será que você poderia fazer minha face de volta, restaurar? E ele vai te perguntar, você tem alguma foto antes? Você tem alguma foto? Então me dá esta foto anterior para que eu possa restaurar. Então você vê muito claramente que o Senhor agora referenciou, levou a igreja para o Evangelho Eterno, o Evangelho original que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 14, sendo dispensado e anunciado pelo glorioso anjo, o primeiro anjo que voa aqui em cima e que ele diz, temei a Deus. Mas quando você olha para esta geração, esta mensagem é uma mensagem tão importante, que é o temor de Deus, que já faltou desde a escola primária, desde pequenininhos, eles aprenderam a receber o que eles queriam. Então eles não têm conceito do temor de Deus enquanto eles crescem. Toda a geração foi criada sem o temor de Deus. Então essa é a mensagem que tem que ser colocada de volta no púlpito. A mensagem do temor de Deus, se nós quisermos restaurar a igreja ao seu valor original. Agora mesmo no Quênia, você vê que o Senhor está usando a igreja no Quênia como um modelo, um exemplo de onde Ele quer que a igreja dele vá, ou como Ele quer que ela seja. Uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja sem mancha ou sem ruga. Não estou dizendo que a igreja do arrependimento e santidade não tenha nenhuma mancha, mas eles estão andando em direção à gloriosa igreja de Cristo. Quando você vê agora, eles estão fazendo evangelismo em todos os lugares, nos shoppings, nas casas, alguns com megafones mostrando fotos de aleijados andando. É muito poderoso o que o Espírito do Senhor fez para renovar a igreja no Quênia.
totalmente renovada. Então, nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que o primeiro anjo, ele traz uma mensagem muito importante: tema a Deus e dê-lhe glória. E esta geração de cristãos e igreja, na verdade, não tem dado glória a Deus. Eles põem banners e grandes cartazes, eles dizem: nós somos a mega igreja nesta cidade, e nesta semana nós vamos discutir como namorar, como são relações sexuais. Acaso essas coisas estão dando glória a Deus? Até que as mídias sociais têm que fazer programa de TV. Então, até que a mídia, tem que perguntar: será que você tem que fazer essa discussão de pecado em lugar público? Então, essa igreja não está dando glória a Deus. E nesta noite nós temos um culto global. Eu sei que muito brevemente o Senhor vai nos tirar do espaço público para nos preparar para Moçambique, mas o Senhor já nos supercarregou, aleijados estão andando. Nós não temos como celebrar, porque eu estou tentando inserir a mensagem. Nós não celebramos Faithful Antiro, nós não celebramos ainda Ibungoma, nós não celebramos o cego que andou, o aleijado que andou, Joana Fula. É muito poderoso. E quando você olha as faces dos bispos e pastores celebrando, você vê que eles estão bem, eles estão felizes. Avivamento é uma coisa muito boa. Tem algo que o avivamento faz que não pode ser escrito. O rosto deles é cheio de alegria, eles estão celebrando, eles estão bem, felizes com o Senhor. Mas eu estou dizendo muito claramente aqui que a advertência gravíssima que veio ontem, muito claramente, é que o primeiro anjo está pronunciando a mensagem de Deus, a mensagem do próprio Deus, que você não pode ignorar. E ele diz: temei a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adore somente Jeová Yahweh, porque somente Ele é o Criador. E nós vimos que estas palavras não podem ser ignoradas, porque se você ignorar, a terra está dividida em dois: aqueles que obedecem e que ainda não abrir toda a extensão, o caráter, as características e a identidade daqueles que obedecem o Evangelho eterno. Aqueles que agora escolhem viver uma vida de temor de Deus, escolhem glorificar a Deus com as suas vidas, escolhem ficar longe do pecado, escolhem todos os dias saber que o juízo de Deus está vindo, escolhem saber que somente Yahweh deve ser adorado, Elohim, Jeová Yahweh, o Deus de Israel. Então, eu vou abrir mais, onde ele fala a respeito deles, ele dá maiores detalhes deles, e aqueles que nós começamos a lidar ontem, a identidade e caráter daqueles que ele vem para esmagá-los. Nós olhamos Apocalipse capítulo 14 e 20, uma palavra poderosa para naquele culto de domingo. Como ele vai vir para esmagar as uvas? Ele pega a foice do céu e ele colhe os que são dele, os justos. Mas então ele vem numa segunda vinda. Então você vê Apocalipse 14, versículo 20, onde ele disse, a partir do versículo 19, ele diz: então o anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no lagar, no grande lagar da ira de Deus. 20. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, significando que nada impuro vai entrar na cidade santa, nada vai entrar na Nova Jerusalém. E ele disse: e o sangue deles correu para fora do lagar, chegando até o nível dos freios dos cavalos, a uma distância de cerca de 300 quilômetros. Isso são 300 quilômetros. Significando que ele vai esmagar a rebelião. Ele está falando das uvas, as uvas maduras. Você vê que a pele é muito leve, mas dentro está muito cheio de líquido.
E quando ele esmaga, o sangue vai esguichar sobre eles. Ou seja, o sangue deles está cheio de pecado, cheio de rebelião, cheio de perversidade. É por isso que ele vem esmagar e vai esguichar. Você pode imaginar a vingança, a ira de Deus. Por que é que Deus fala a respeito de vir esmagá-los assim? E ontem nós vimos que Deus já determinou que essas pessoas não vão se arrepender de forma nenhuma. Eles não podem se arrepender. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 até o versículo 11, ele diz o seguinte, Apocalipse 16, do 8 ao 11, ele diz, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens. Nós vimos o sol, o calor insuportável para queimar as pessoas com fogo. Você pode imaginar o sol lançando o fogo para queimar as pessoas na terra? Então é uma coisa muito séria não ouvir o primeiro anjo. Mas o que é ainda mais chocante é que o terceiro anjo é ainda mais crítico, porque o terceiro anjo dá a advertência mais severa a respeito da falha de obedecer o primeiro anjo. O terceiro anjo agora se torna tão crítico. O primeiro anjo é extremamente importante. Ele é muito importante, porque ele entrega o evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória. O juízo de Deus contra o pecado está vindo. Em outras palavras, fique longe do pecado. Adore somente a Yahweh. Então, o primeiro anjo é muito importante, porque ele realmente está transmitindo o evangelho eterno que esta geração nunca teve. Que essa geração teve o evangelho da corrupção. Plante uma semente, receba alguma coisa, o evangelho da imoralidade, o evangelho do dinheiro, o evangelho da corrupção e da nudez na igreja, onde não há temor de Deus, mentirosos, falsas profecias, falsos apóstolos, e eles não têm aleijados, eles não têm nada para mostrar, eles não têm nenhuma evidência da unção, eles nunca levantaram nenhum aleijado. A TV Cristã Global está vazia, eles estão em branco. O poder de Deus não está em nenhuma das suas igrejas, em nenhum lugar. Mombasa, Kisumu, Moranga, não. Somente no ministério dos dois profetas de Yahweh, o ministério do Senhor, o ministério do Espírito Santo. Nós estamos celebrando, olhos cegos abriram. Isso é uma grande declaração, é como se os dias da Bíblia voltaram. Você não pode ser tolo e falhar em vir aqui. Você não pode ficar lá definhando na igreja da imoralidade, onde as mulheres não podem ser repreendidas pelas suas vestes. Mas ele levantou um ponto muito importante aqui. Ele diz que o terceiro anjo é muito crítico, é muito crítico o terceiro anjo. O primeiro anjo é extremamente importante, porque ele transmite o evangelho eterno. Mas o terceiro anjo é mais crítico, porque ele agora dá advertência a respeito da falha e ouvir o terceiro anjo que vai acontecer com você. Isso se torna algo que vai te impedir. Ele diz, o terceiro anjo, Apocalipse 14, do 9 ao 11. O terceiro anjo seguiu, dizendo, o terceiro anjo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ele deixa muito claro aqui uma das advertências mais chocantes a respeito da rebelião. Uma das advertências mais severas de toda a Bíblia a respeito da rebelião que você vê acontecendo agora na igreja, na terra, na igreja e no cristão moderno. E ele diz que a ira de Deus, a fúria de Deus, eles vão beber o cálice da fúria de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Ele está falando de queimar no lago de fogo, que vai acontecer. Ele não incluiu o que vai acontecer na grande tribulação, quando o fogo vai derramar fogo para queimar as pessoas na terra. Isso é chocante, povo abençoado. A falha em ouvir ao primeiro anjo é inacreditável. Qualquer pessoa pode dizer, pode ouvir o evangelho
e permanecer fiel a Jesus. Então isso é sério, povo abençoado, muito, muito sério o que ele está levantando aqui, porque ele está dizendo muito claramente, povo abençoado, nesta tremenda escritura, ele vem muito claramente que o Senhor está advertindo que há uma ira vindo, há uma insuportável ira de Deus que está vindo, povo abençoado. A inacreditável ira de Yahweh está vindo, ele está estabelecendo as consequências de não obedecer o comando do primeiro anjo. Você sabe que o primeiro anjo está pregando este evangelho. Você pode achar que ele está negociando com o povo da terra? Não, de forma nenhuma, é um comando. Mas o que eu quero levantar aqui é que o terceiro anjo é muito crítico. Ele estabelece a advertência mais severa de toda a Bíblia a respeito da rebelião, a rebelião que você vê acontecendo agora na terra. A falha em ouvir a Jesus, a falha em obedecer os dois mais poderosos mega profetas de Yahweh. Esta rebelião que você vê acontecendo onde a igreja ainda vai, as pessoas ainda vão nas igrejas apóstatas todo domingo, onde você vê os governos não vindo aos mega profetas do Senhor, vindo os governantes vindo aos profetas do Senhor, dizendo: nós ouvimos dizer que o Senhor chamou a nuvem de Deus, nós ouvimos dizer que Deus está com o Senhor, que o Senhor comandou o céu para abrir em Limaperu, Cacamega, que sim, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque o Senhor está comandando, os aleijados estão andando. Nós temos os pastores do Canadá. O que nós devemos fazer para preparar o nosso pastor? Nós temos os pastores mais sêniores da África, da Malásia, dos Estados Unidos, de Virgínia, da Califórnia, em Los Angeles, os pastores mais sêniores de Chicago, Nova York, Austrália, Auckland, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Borion, Busan, Tóquio, Japão, os pastores mais sêniores em Estocolmo. Nós viemos até você, nós sabemos que vocês são, que o Senhor é de Deus, nós estamos observando que Deus Pai veio até você, o Senhor chamou ele, ele veio. Então, como nós podemos preparar a nossa nação para o reino de Deus? A falha deles em aparecer aqui é a rebelião. E o terceiro anjo dá a advertência mais severa sobre a rebelião e o que acontece com os rebeldes. E ele diz aqui: eu quero chamar a tua atenção para uma coisa que ele diz, que eles vão beber da fúria, do vinho do furor de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira. Qual é o significado de sem mistura, com toda a força? Eu vou ler para vocês o que significa toda a força. O livro do Apocalipse 15:1, ele diz: e vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Olha isto. Pois com elas se completa a ira de Deus. É completa, ou seja, toda a força. A ira de Deus completa. A ira inescapável, a ira de Deus completa. Ele diz, com eles, com estes 7 anjos, ele diz, a ira de Deus agora é completa, ou seja, agora chegou ao máximo, ao ápice, finalmente. Então essas não é uma advertência simples que o terceiro anjo está dando, e eu vou trazer hoje novamente no culto desta noite, mas esta é uma séria advertência, um tempo muito poderoso. Estamos recebendo e-mails de todos os lugares, as pessoas estão escrevendo e dizendo: que poderoso advertência o Senhor deu para a igreja ontem, que maravilhosa bênção ter ouvido esta advertência do terceiro anjo. Pessoas escreveram do mundo inteiro para ele. Então a ira de Deus vai ser derramado com a força completa do Senhor. Então Apocalipse 15:1, você vê a última praga, que agora é a ira de Deus é completa. E eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Veja, últimas, pois com elas se completa a ira de Deus. E eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Versículo 8 de Apocalipse 16. Versículo 8, Apocalipse 16. No 8
Até o 11 ele diz, 16:8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Pode imaginar isso? Os corpos deles foram queimados pelo forte calor e eles amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas e se recusaram a se arrepender e glorificá-lo. Vocês estão entendendo por que Deus tem que julgá-lo com toda a fúria? Porque ele não pode incluí-los entre os justos que o Messias vai vir com a sua foice e recolher em Apocalipse 14. Não, porque o coração deles ficam mais endurecidos para Satanás. E ele agora tem que esmagá-los em Apocalipse capítulo 14, 20. Eles foram pisados no lagar fora da cidade. E o sangue que fluiu, o sangue deles fluiu para fora do lagar, chegando até o nível dos freios dos cavalos numa distância de 1.600 estádios, significando que ele destrói e mata todos aqueles que se rebelaram contra ele. Lembre-se que ninguém que é rebelde vai entrar no reino milenar. Ele mata todos eles. O Messias está voltando agora para estabelecer naquele tempo. Você sabe, quando ele voltar em breve, ele vai levar a igreja para o arrebatamento. Mas este tempo agora, que eu estou pegando, do momento quando ele vai restaurar o evangelho eterno no púlpito, a visão de 8 de dezembro de 2021, quando ele virá agora, será na segunda vinda, quando a grande tribulação acabar. É isso que ele está descrevendo aqui. E você sabe que ele está vindo? Eles amaldiçoaram a Deus. Em vez de se arrepender, eles amaldiçoam a Deus. Em vez de se arrepender, eles amaldiçoam a Deus. O Senhor os conhece muito bem, que eles são totalmente impossíveis de se arrepender. No livro do Apocalipse, capítulo 9, 20 e 21, ele disse: o resto da humanidade que não foi morta por estas pragas, ainda assim não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, ídolos que não podem ver ou ouvir, nem eles se arrependeram dos seus assassinatos, das suas práticas de feitiçaria, imoralidade sexual e corrupção. Veja como que o mundo está cheio de imoralidade agora. Homens e mulheres estão dormindo uns com os outros, à direita e à esquerda, em pecado sexual. Homens e homens, mulheres e mulheres, é a situação mais abominável. Você pode ver naquela visão quando o Senhor falou comigo, depois da visitação da nuvem de Deus em Kisumu, as 2 semanas de janeiro do ano de 2020, logo depois que começou o coronavírus. Eu acho que foi uma das últimas semanas de dezembro de 2019, quando o Senhor estava falando comigo e anunciando comigo que aquela profecia iria se cumprir. Quando você olha a face dele, dessa distância, ele disse: diga para eles, a terra inteira, diga para eles, o mundo inteiro, diga para eles que será no mundo inteiro. E ele colocou gafanhotos e corona entre ele e eu, e então o coronavírus veio. Então, aquele tipo de rosto e o semblante de Deus enquanto ele falava comigo era algo que nunca tinha acontecido na terra. Por quê? Por causa de estar cheio de pecado sexual, homossexualismo, lesbianismo, prostituições, fornicações. Eles começaram a ter bebês quando são 13 anos de idade. Isso é inacreditável. Então, ele está dizendo aqui muito claramente que eles não se arrependem. Eles se recusam totalmente a se arrepender da sua imoralidade sexual. Eles se recusam a se arrepender da sua corrupção. Veja o mundo como está cheio de corrupção agora, e de finanças, e todos estão numa posição que eles querem roubar algo, eles se tornaram ladrões. Entretanto, o Senhor está falando muito claramente aqui, está dizendo: não, 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 não.
Ele está dizendo, ele os conhece muito bem. A razão pela qual ele vem para pisar o lagar da ira de Deus, que você vê no livro do Apocalipse 14, 20, para esmagá-los, porque eles agora estão maduros para o juízo, significando que a iniquidade deles atingiu o auge, onde eles agora estão amaldiçoando a Deus, se recusam a se arrepender. Não apenas isso, mas amaldiçoando a Deus por causa dessas pragas, significando que quando você olha aquela uva, a pele dela é muito fininha, mas dentro está madura e cheia de líquido. A iniquidade deles chegou ao máximo agora, a perversidade chegou ao máximo, a iniquidade e a perversidade no sangue deles agora chegou ao máximo, então ele vem, esmaga e pum, esmaga-os agora. Nós vamos continuar essa conversa hoje, povo abençoado, que poderosa conversa do trono de Deus, a conversa de visão de 8 de dezembro de 2021, a advertência mais chocante da rebelião que você vê que está cheio na terra hoje. Que o Senhor os abençoe. Simplesmente receba essa oração. Meu Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto do pecado, meu Senhor Jesus. E eu te peço para vir ao meu coração, meu Senhor Jesus, e estabeleça o teu trono, a tua autoridade e o teu poder no meu coração. Eu me arrependo pela iniquidade e eu te recebo como meu Senhor e meu abençoado Salvador. Por favor, estabeleça-me em santidade e sensibiliza-me, meu Senhor, a respeito do pecado e da rebelião, para que eu possa estar totalmente longe da rebelião desta geração, para que eu possa ser justo, temente a Deus e te dar glória todos os dias. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então,